Bom dia. Página 189, pergunta 316. Vamos fazer nossa oração para se conectar com a espiritualidade que estão aqui nos protegendo, nos ajudando e nos auxiliando nesse estudo, ok? Então vamos lá. Pai Espírito presente aqui. Agradecemos a presença de vocês. Agradecemos também esses nossos irmãos encarnados que são trazidos aqui para estudar conosco. Agradecemos essa grande oportunidade que nós temos de estudos e de aprendizado sobre o mundo espiritual, influenciando no nosso mundo corpóreo. E sendo assim, damos por iniciado o nosso estudo de hoje. Que assim seja e assim é. Então vamos lá. A pergunta dos 316, ela pergunta assim: no além, o espírito se interessa pelos trabalhos que se executam na Terra, pelos progressos da arte e das ciências? Aí ele responde: conforme a sua elevação ou a missão que possa ter que desempenhar. Muitas vezes o que vos parece magnífico, bem pouco é para certo espírito, que então o admira como o sábio admira a obra de um estudante, atento apenas no que prove a elevação dos encarnados e seus progressos. Ou seja, eles estão sempre nos ajudando em tudo. Tudo que você pensa que eles estão nos ajudando estão na arte, na ciência, né? No desempenho nosso aqui no planeta. E uma curiosidade que eu trago para vocês, que tudo que nós temos aqui dentro desse planeta, como obra de arte, né? Essas coisas, tudo já existe lá. O que nós temos aqui são cópias. Por exemplo, um quadro de Leonardo da Vinci é cópia do mundo espiritual, porque esse espírito que aqui estão em desdobramento, quando eles dormem, sonham, às vezes eles são levados lá, né? Então o artista é levado lá, ele vê o quadro e depois ele vem aqui no planeta e reproduz este quadro, né? Então o que nós temos aqui é cópia. Então o pessoal fica muito preocupado. Nós vamos perder tudo, nós vamos, quando o mundo for... Não, você não perde nada. Nada aqui se perde, aqui é tudo cópia, né? Tudo que existe aqui é uma cópia mal feita do plano espiritual, ok? Na 317 ele pergunta assim: após a morte conserva os espíritos o amor à pátria? O amor da pátria? Ele responde: o princípio é sempre o mesmo. Para os espíritos elevados, a pátria é o universo. Na Terra, a pátria para ele está onde se acha o maior número das pessoas que lhe são simpáticas. Então, o espírito que já estão bem evoluído, ele sabe que, por exemplo, se você nasceu no Brasil, né, você, naquele momento, a sua pátria é o Brasil. Se você nasceu nos Estados Unidos, naquele momento, é os Estados Unidos. Mas ele sabe que sua verdadeira pátria é o universo, né? Que os seus verdadeiros irmãos compatriotas são todos seres que habitam o universo, ok? Então a gente precisa entender isso, nós precisamos entender isso, ok? Aí ele ainda completa ainda assim: as condições dos espíritos e as maneiras por que veem as coisas variam ao infinito, de conformidade com os graus do desenvolvimento moral e intelectual em que se acha. Geralmente os espíritos de ordem elevada só por breve tempo se aproximam da Terra. Tudo que aí se faz é tão mesquinho em comparação com as grandezas dos infinitos, tão pueril, são os olhos deles as coisas a que os homens oferecem o nosso mundo, a menos que para si o leve o propósito de concorrerem para o progresso da humanidade. Os espíritos de ordem intermédia são os que mais frequentemente baixam a este planeta, se bem considerem as coisas de um ponto de vista mais alto do que quando encarnados. Os espíritos vulgares, esses são os que aí mais se comprazem e constituem a massa da população invisível do globo terráqueo. Conserva quase que as mesmas ideias, os mesmos gostos e as mesmas inclinações que tinham quando revestido do invólucro corpóreo. Mete-se em nossas reuniões
negócios, divertimentos, nos quais estão parte mais ou menos ativa, segundo seus caracteres. Não podendo satisfazer as suas paixões, gozam na companhia dos que a elas se entregam e os citam a cultivá-lo. Entre eles, no entanto, muito há séries que veem e observem para se instruírem e aperfeiçoarem. Então, eles aqui nos informam que aqui frequenta todo tipo de espíritos. Os mais elevados, eles ficam mais em volta, eles quase não descem aqui, só quando há necessidade. Aquele que está no meio intermediário, que é um espírito ainda que já está melhor do que aqueles espíritos inferiores, esses também frequentam um pouco mais o nosso grupo. Mas o que nós temos aqui mesmo são esses espíritos inferiores que têm tendências, né, que têm aquelas paixões, que têm aquelas vontades. Então eles se metem em tudo, divertimento, brincadeira. Então eles até mesmo aqui uma pergunta aqui, uma resposta nos diz que eles se envolvem, né? Eles participam demais da nossa vida, mais do que nós pensamos. Então, muitas vezes o que nós fazemos aqui são influências desses espíritos inferiores. E nós precisamos fazer nossa reforma íntima, moral. Precisamos para que esses espíritos não consigam influenciar tanto na gente, né? Então, quanto mais você estudar, quanto mais você praticar a caridade, a fraternidade, ajudar o próximo, tentar mudar o seu jeito agressivo, até as suas paixões, isso vai melhorando você e vai afastando esses nossos irmãozinhos de perto da gente e atraindo esses espíritos que estão mais elevados, que também têm o mesmo propósito de evolução. Entendeu? Então vamos ficar por aqui e agradecer a espiritualidade por essa ajuda que tem nos dado, ok? Bom Espírito presente aqui, muito obrigado por esse estudo, muito obrigado por esse esclarecimento, obrigado por esses irmãos desencarnados que são trazidos aqui para estudar conosco, e esses nossos irmãos que ainda continuam desequilibrados, ainda se satisfazendo dessas maldades, dessas paixões, né? Que ainda se encontram ainda no meio ainda da inferioridade, que eles possam parar, fazer uma reflexão, refletir e fazer a sua mudança. Sendo assim, damos como término nosso estudo de hoje. Que assim seja e assim é.